Você conhece os efeitos devastadores das táticas narcisistas? No vídeo de hoje, eu vou mostrar 4 tipos de táticas que são verdadeiramente devastadoras para a vítima e vou mostrar também como reconhecê-las e também como superá-las. Eu sou o pastor Israel, conselheiro e terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. As táticas narcisistas, elas podem causar um impacto profundo na vida de quem as sofre. Essas estratégias de manipulação e controle emocional típico do narcisista não apenas minam a autoconfiança da sua vítima, mas também deixam cicatrizes psicológicas profundas e duradouras. Compreender esses efeitos, compreender essas manipulações e esses efeitos devastadores dessas táticas é o primeiro passo para que você possa se proteger e também proteger a sua mente de condições que minam, que destroem a sua autoestima. Mas o que são essas táticas narcisistas? Olha, nós já falamos aqui por diversas vezes desse assunto. Nós temos muitos vídeos no nosso canal que falam sobre o narcisismo. E claro, cada um tem uma visão, uma nuance diferente, mas todas mostrando e se aprofundando em cada vídeo de algo que é muito presente no dia a dia das pessoas e principalmente das vítimas de indivíduos com transtorno de personalidade narcisista e que muitas vezes não sabe identificar se realmente elas são vítimas desse indivíduo ou convivem apenas com pessoas normais que têm seus problemas naturais. No caso aqui, nós estamos falando de transtornos de personalidade narcisista patológicos. Então, esse comportamento de manipulação, né, usado pelo indivíduo com traços de personalidade narcisista, eles fazem isso para obter o controle sobre as outras pessoas. Essa estratégia inclui o gaslighting, que nós já estudamos aqui, inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre esse assunto. Seria interessante você verificar e acompanhar esse vídeo, para que você possa ter mais informações. Eu tenho ele aqui linkado na nossa descrição. Tem também a manipulação emocional, que é típica do narcisista. A condição de levar a pessoa a sentir culpa. Ele também faz um isolamento da sua vítima. E todas essas manipulações são muito claras e bastante comum na vida do narcisista. E que frequentemente esses abusos pendem para uma agressão verbal, né? Um abuso verbal ou um abuso psicológico nesse sentido. Então, os narcisistas, eles são mestres em distorcer a realidade, fazendo com que as vítimas, muitas vezes, então essa condição que precisamos deixar bem claro. O narcisista, ele é um mestre em distorcer a realidade, né? Muitas vezes usando o gaslighting,
fazendo com que suas vítimas duvidem das suas próprias ações, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias emoções, das suas próprias experiências, e entra numa condição em que o resultado, muitas vezes, é a pessoa se sentir confusa, a pessoa se sentir impotente e presa a um ciclo de dependência emocional muito grande. Então, essas táticas, elas provocam alguns efeitos. E esses efeitos são os que nós veremos aqui no vídeo de hoje. Então, quais os efeitos psicológicos que essas táticas narcisistas provocam? Primeiro é o dano à autoestima da sua vítima. Uma das consequências mais comuns da tática narcisista para assumir o controle, para declarar sua superioridade, fazer com que ela mostre a sua grandiosidade, é usar da baixa estima da sua vítima. E como é que ele faz isso? Ele começa a comentar, ainda que seja comentários sutis de início, aqueles comentários desmoralizantes, né? Levando a vítima a achar que ela não está sendo muito benquista na sua opinião. Essas comparações que o narcisista ou a narcisista faz, ou com o relacionamento passado dele, ou com o relacionamento passado dela, enfim, ele traz à tona algumas informações desnecessárias, mas que são dolorosas para a sua vítima, fazendo com que ela se mantenha naquela condição de subservência à sua vontade, ao seu ego que é inflado, à sua condição. Então, o que é que acontece? A vítima, ela começa a racionalizar no sentido de que, por ela ter errado no passado, ou por ela ter feito algo que não foi muito bem quisto, ou que magoou o narcisista de alguma forma, ela se sente agora incapaz de dar a sua opinião, ela não se sente suficientemente boa para servir aquela pessoa. Então, ele já está fazendo um favor de estar recebendo ela, convivendo com ela, pelo que ela fez, pelo que ela já passou. Então, ele está sendo a tábua de salvação na vida dela, ou ela na vida dele. Então, essas críticas que começam com coisas simples, por exemplo, critica a roupa, né? Critica a roupa dela, que antes ele elogiava, né? Como nós falamos no vídeo passado. Ele agora já não elogia mais. Aquela condição em que ela fazia algo ou dizia algo e ele achava bonito, agora ele não acha mais. Então, essa condição se torna repetitiva na vida dessa vítima. Então, o que é que acontece? Ela começa a se sentir menosprezada, diminuída, porque essa condição de estar batendo na mesma tecla por um erro que ela cometeu no passado, ou porque uma falha, ou porque ela não correspondeu à expectativa dele, aquilo batendo na mente dela todos os dias, toda hora, corrói a confiança que ela tem em si mesma. Então, essa é a condição primeira que faz com que o narcisista se torne um tanto quanto grandioso na vida dessa vítima, causando um mal terrível para a sua vítima. O segundo ponto
e que provoca um sofrimento muito grande na vítima, em consequência já dessa ação, é a ansiedade e o estresse crônico. Veja que nós estamos falando de algo crônico. A ansiedade se dá pela exposição constante da vítima à manipulação dele, do narcisista, que gera um nível de estresse muito alto. Esse estresse muito alto provoca uma ansiedade sem limite e ela começa a sentir no seu corpo aquilo que a sua mente já está sofrendo. Então esses problemas psicossomáticos, eles passam a ser uma realidade na vida dessa vítima. E então o que é que acontece? Ela vive sempre no estado de alerta. Aquela ansiedade dele, o que é que ele vai fazer hoje? Como é que ele vai se portar hoje? Será que ele vai dizer alguma coisa que vai me magoar? Ou como ela vai agir, se for no caso uma narcisista? Será que ela vai me receber bem ou ela vai vir com 4 pedras na mão? Tudo isso provoca um estresse, uma ansiedade tremenda também. E a consequência comum disso tudo é a dificuldade de dormir. Vem uma insônia desesperada. É aquele tipo de insônia que a pessoa ou não consegue dormir de jeito nenhum ou tem sobressaltos no seu sono. Isso é terrível porque a pessoa se acorda se acordar completamente destruída, cansada, parece que levou uma surra a noite todinha. Por quê? Porque a sua condição de ansiedade, a sua ansiedade, o seu estresse, aquilo tudo vem se acumulando na sua mente, passando para o seu corpo e o corpo reage. Então esse é um mal muito grande que vai acumular em um estresse que é um estresse crônico, né? Crônico é aquele que vai seguir. O terceiro ponto, que é tão perigoso quanto esse, que é a causa muitas vezes também, é que o narcisista, quando ele começa a controlar a sua vítima, ele começa a minar os seus relacionamentos. Então, ele procura isolar a sua vítima de tal forma que ela seja isolada socialmente de todos aqueles que estão ligados a ela. Começando pelos amigos, depois vem os familiares, né, a família diretamente, e assim faz com que a vida dessa pessoa se torne totalmente isolada. Ora, se isolar da família, dos amigos, mas como é que ele consegue isso? É simples, ele faz um jogo de estratégias muito comum, em que ele começa falando para ela que aqueles amigos dela não são verdadeiros, eles não amam a ela, eles querem prejudicá-la, eles falam dela pelas costas, mesmo que não fale, mas eles dizem isso para manter o seu controle. E aquela pessoa que já está sendo uma pessoa carente emocionalmente, dependente dele, acredita naquelas conversas e acredita que ela está escolhendo a melhor parte para ele, que ela cuida bem dele, como nós falamos no vídeo passado. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de manipulação, ela faz com que a pessoa se afaste de seus familiares, pensando que os seus familiares, ou acreditando que os seus familiares realmente só querem lhe prejudicar. Então eles afastam a sua vítima. E ela, afastada da família, não tem muita opção. Então ele vai para os amigos, conta a mesma história. Diz que os amigos são todos falsos, que eles falam dela pelas costas. E aos amigos ele diz que ela que é falsa, que ela fala dos amigos pelas costas. Então cria uma
inimizade, um conflito desnecessário, mas com a intenção de quê? De isolar sua vítima. Esse tipo de comportamento é muito prejudicial, mas é muito comum na vida de um narcisista. Então, toda essa conversa é usada para semear a discórdia, para semear a dúvida, para semear a desconfiança da sua vítima na sua família, nos seus amigos, e assim ela fica achando que só ele é que sabe o melhor para ela, ou só ela sabe o que é melhor para ele, quando no caso é a mulher narcisista. Ora, dentro desse contexto, nós vemos que a quarta condição é aquela em que ele vai dar o pontapé inicial da destruição da sua vítima, que nós já falamos aqui, tem assunto aqui sobre isso, que é o gaslighting, né? Que é aquela tática em que a pessoa começa a se questionar quanto à sua saúde mental, quanto à sua sanidade mental. Será que ela está realmente normal ou ela está imaginando coisa? Tudo isso causado pelo narcisista. E ele faz de tudo para que ela fique na dependência psicológica dele. Que ela realmente não veja outra saída a não ser viver ao lado do abusador, porque ela, pelas palavras dele, é a única pessoa que ela pode confiar, que se preocupa com ela. Então, essa pessoa fica tão dependente que não sabe mais como agir fora daquele relacionamento. E os efeitos disso é que essa pessoa fica incapaz de tomar decisões sozinha ou por si só. Ela se torna uma pessoa que precisa da validação, da opinião, da permissão do narcisista ou da narcisista para continuar vivendo ou realizar algo que ela ou que ele queira. Então, é importante que a gente conheça certas coisas para que a gente possa combater, ok? Aí, nesse caso, nós vemos uma outra parte. Como reconhecer esse tipo de abuso? Olha, existem alguns sinais que são comuns nesse caso. O terceiro ponto, que é tão perigoso quanto esse, que é a causa muitas vezes também, é que o narcisista, quando ele começa a controlar a sua vítima, ele começa a minar os seus relacionamentos. Então, ele procura isolar a sua vítima de tal forma que ela seja isolada socialmente de todos aqueles que estão ligados a ela. Começando pelos amigos, depois vem os familiares, né, a família diretamente, e assim faz com que a vida dessa pessoa se torne totalmente isolada. Ora, se isolar da família, dos amigos, mas como é que ele consegue isso? É simples, ele faz um jogo de estratégias muito comum, em que ele começa falando para ela que aqueles amigos dela não são verdadeiros, eles não amam a ela, eles querem prejudicá-la, eles falam dela pelas costas, mesmo que não fale, mas eles dizem isso, para manter o seu controle. E aquela pessoa que já está sendo uma pessoa carente emocionalmente, dependente dele, acredita naquelas conversas e acredita que ela está escolhendo a melhor parte para ele, que ela cuida bem dele, como nós falamos no vídeo passado. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de manipulação, ela faz com que a pessoa se afaste de seus familiares,
pensando que os seus familiares, ou acreditando que os seus familiares realmente só querem lhe prejudicar, então eles se afastam, eles afastam a sua vítima, e ela, afastada da família, não tem muita opção. Então ele vai para os amigos, conta a mesma história. Diz que os amigos são todos falsos, que eles falam dela pelas costas. E aos amigos ele diz que ela que é falsa, que ela fala dos amigos pelas costas. Então cria uma inimizade, um conflito desnecessário, mas com a intenção de quê? De isolar sua vítima. Esse tipo de comportamento é muito prejudicial, mas é muito comum na vida de um narcisista. Então, toda essa conversa é usada para semear a discórdia, para semear a dúvida, para semear a desconfiança da sua vítima na sua família, nos seus amigos, e assim ela fica achando que só ele é que sabe o melhor para ela, ou só ela sabe o que é melhor para ele, quando no caso é a mulher narcisista. Ora, dentro desse contexto, nós vemos que a quarta condição é aquela em que ele vai dar o pontapé inicial da destruição da sua vítima, que nós já falamos aqui, tem assunto aqui sobre isso, que é o gaslighting, né? Que é aquela tática em que a pessoa começa a se questionar quanto à sua saúde mental, quanto à sua sanidade mental. Será que ela está realmente normal ou ela está imaginando coisa? Tudo isso causado pelo narcisista. E ele faz de tudo para que ela fique na dependência psicológica dele. Que ela realmente não veja outra saída a não ser viver ao lado do abusador, porque ela, pelas palavras dele, é a única pessoa que ela pode confiar, que se preocupa com ela. Então, essa pessoa fica tão dependente que não sabe mais como agir fora daquele relacionamento. E os efeitos disso é que essa pessoa fica incapaz de tomar decisões sozinha ou por si só. Ela se torna uma pessoa que precisa da validação, da opinião, da permissão do narcisista ou da narcisista para continuar vivendo ou realizar algo que ela ou que ele queira. Então é importante que a gente conheça certas coisas para que a gente possa combater, ok? Aí nesse caso nós vemos uma outra parte. Como reconhecer esse tipo de abuso? Olha, existem alguns sinais que são comuns. Você merece uma relação normal. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, saiba que você é uma pessoa que merece respeito, você merece um relacionamento saudável e que você não precisa viver debaixo do ferrão de um narcisista. Hoje nós já temos uma vasta gama de possibilidades para ajudar essas pessoas. Nós temos um programa muito simples, mas muito eficiente, que é um treinamento sobre essa questão que nós estamos finalizando para podermos ajudar outras pessoas. E eu tenho um plano de autocuidado que eu estou liberando. Eu vou colocar aqui na descrição
do canal. Não vou nem colocar nos vídeos, eu vou colocar logo no canal e eu vou deixar livre para todos aqueles que queiram esse plano, certo? Então, o link vai estar aqui no canal, eu vou colocar, e assim sendo você pode ter esse plano. É simples, é um plano simples. Nós temos algo mais elaborado, mas esse aqui já dá para começar, para você fazer um trabalho muito tranquilo, muito sério e muito eficiente na sua vida, certo? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal. Nós estamos aqui para ajudar o maior número possível de pessoas que estão passando por esse problema. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação semelhante, não hesite em buscar ajuda profissional ou mesmo de pesquisa, de apoio, para que a gente possa ajudá-lo, certo? O caminho para a cura é desafiador, mas é possível. Tem gente dizendo que não pode fazer e os psicólogos estão enrolando. Psicólogo é gente muito séria, certo? Então eles não enrolam, eles estão ali para te ajudar. Confie neles, confie no psicólogo, confie no psiquiatra, confie no psicanalista, porque todos estão aqui para te ajudar, ok? Então, nós nos vemos no nosso próximo vídeo.